Boa noite a todos, eu sou o Jorge e vou dar sequência nos vídeos de RTTI. Hoje nós vamos falar nós vamos criar um método aqui e vai listar no mesmo aqui o nome do método, o parâmetro dele, se ele tem retorno. Como eu prometi na primeira aula aqui, eu disse que eu ia criar um método, ele só me retornava os métodos da classe filha. No caso nosso é a classe pessoa. Eu vou implementar um método aqui, vou copiar, vou colar e vou explicar o método aqui. Vou criar o contexto, que todos vão ter, o tipo, que é a variável, vou criar um método, vou criar o parâmetro, o novo aqui que está entrando aqui. Eu preciso limpar o mesmo. Eu vou criar o contexto, vou destruir ele aqui embaixo. E é o método. Vou pegar todos os métodos aqui, vou ignorar os métodos que não forem implementados diretamente em pessoa. Então, o método é esse aqui, ó. Vou pegar meu v método, parênteses, ponto num. Se ele não for implementado aqui, continua, ele não vai fazer isso aqui para baixo para mim. Eu vou listar o nome dos métodos e vou verificar se nessa variável aqui, ó, ele existe, se o retorno dele é diferente de new. É diferente de new, ele vai escrever para mim o nome do retorno. Se não, não tem retorno. Primeiramente, vou escrever aqui parâmetro, pegar essa variável nova que eu coloquei aqui e vou pegar o método aqui, .get parâmetros, e vou colocar o nome dele aqui e o tipo. E vou adicionar uma linha em branco aqui, para poder, se ele fizesse for, se tiver mais de um, vai dar um espaço de uma linha entre um e o outro. Isso funciona. Vou salvar, compilar, vou clicar aqui no método, vou criar para mim, pegar os tipos, vou dar o for, vai entrar para mim, vai escrever o nome do método, vai verificar se ele existe parâmetro, ou se ele existe retorno, ele não existe, escrever o parâmetro, pegar o parâmetro, o nome dele aqui, não tem, não vai ter, e eu vou compilar. Ele vai escrever para mim aqui, ó, vai escrever o método create, retorno não tem, parâmetro também não tem. Destrói, retorno ele não tem, parâmetro também não tem. Método insert, retorno ele não tem, parâmetro de integer. Vou criar um método lá que ele tem retorno só para a gente ver o retorno dele aqui, ó. Fechar aqui, salvar. É um método aqui que tem retorno, que é uma função. Function update. Ele vai ter um parâmetro de entrada e vai ter o retorno recebe true. Vou compilar para ver se funciona aqui. Ok, está funcionando. Vou projeto. Funcionar o método e vou update. E colocou aqui o retorno dele é booleano, parâmetro de um integer, tá vendo? Então os métodos anteriores ele não tem retorno, mas esse tem um retorno booleano e o parâmetro inteiro. Com isso eu finalizo essa videoaula aqui e eu mostrei para você em tempo de runtime o
método, o nome dele, o retorno dele, o parâmetro. O método, o nome dele, o retorno dele, o parâmetro. Esse último aqui fica mais fácil de explicar, porque tem o nome do método, tem um retorno, o parâmetro dele é inteiro. Okay? Vou finalizar essa videoaula. Boa noite a todos.